Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A vovó Rosária chegou para contar mais uma história. E olha, tem uma notícia ótima. Lembra que a Serafina estava machucada? Pois é, ela ficou um dia internada, mas agora, olha só, ela já recuperou e vai me ajudar a contar a história de hoje, crianças. Não é uma bênção? Muito bem. Então, olha só. Jesus, né, crianças, ele estava sempre, né, acompanhado dos discípulos. Os discípulos estavam sempre caminhando com Jesus e Jesus contava muitas histórias para os discípulos para explicar como que as coisas vão acontecer, né? Que Jesus já sabia de tudo. E aí, numa dessas histórias, né, numa dessas conversas que Jesus estava tendo com os discípulos, ele virou e perguntou para eles assim, tá? Quem dizes que eu sou? Né? Jesus queria saber o que o povo está falando que Jesus é quem? Aí eles responderam, tem gente que fala que o Senhor é o Elias, tem gente que fala que o Senhor é o João Batista, cada um falava uma coisa. Aí Jesus virou bem para eles e falou assim, bem desse jeito, olhou nos olhos ali dos discípulos e perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele queria saber dos discípulos, né? E vocês que são meus discípulos, vocês estão falando, quem que vocês dizem aí que eu sou? Para vocês eu sou quem? Aí, né, veio o Pedro, e o Pedro foi e falou assim para Jesus, tu és o Messias. Ó, Pedro foi e falou para Jesus, tu és o Messias. Pedro acreditava, né? Todos os discípulos, na verdade, não é? Então, gente, Jesus começou a contar para eles tudo o que ia acontecer com ele. Não disse aqui que Jesus já sabia de tudo? Pois é. E Jesus contou que ele ia sofrer, que ele ia morrer na cruz, mas que depois do terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas quando Pedro escutou aquilo, Pedro não gostou. Gente, Pedro foi atrevido até, porque Pedro foi repreender Jesus, vocês acreditam nisso? Gente, mas aí quem não gostou foi Jesus, porque Jesus é que repreendeu Pedro. E aí ele falou para ele assim, né? Sai, vai-te reto, Satanás, sai daqui. Porque, gente, Satanás, né, o diabo, é aquele que divide. É isso que quer dizer essa palavra, divisão. E que provoca essa divisão, essas brigas, sabe? Então, Pedro estava se deixando levar pelo pensamento das coisas da terra. E Jesus quer que a gente pense nas coisas do céu. Por isso que Jesus ficou tão bravo com Pedro. E ficou bravo mesmo e repreendeu ele. E foi explicar para ele como que tinha que ser, né? E aí, meus amores, é que a gente tem que pensar, né? A gente não pode deixar o diabo tomar conta dos nossos pensamentos, não. Porque para Jesus ressuscitar, ele tinha que passar pela cruz. Não tem outro jeito. Para você chegar na glória, você tem que passar pelo pedaço difícil, pelo caminho difícil e estreito, que é o caminho de quem segue Jesus. Não pensa que é fácil, não. E muitas vezes, na hora que a gente está desanimado, que a gente está desacreditado, o diabo vem para quê? Para dividir. Não é isso que ele tentou fazer lá? Então, quando Jesus repreendeu Pedro aqui, que ele falou com ele, sai-te reto, Satanás, Jesus percebeu que Pedro estava se deixando levar pelo medo. Medo de perder Jesus, porque Jesus contou para ele tudo o que ia acontecer. E aí Jesus explicou que ele tinha que pensar nas coisas do céu, que ele não podia pensar nas coisas da terra, ficar agarrado nas coisas da terra.
Não podia de jeito nenhum. Então Jesus conversou, Jesus explicou que era preciso que aquilo tudo acontecesse com ele. Não é verdade, crianças? E aí Jesus continua, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida, der a vida por causa do evangelho, vai salvá-la. E não foi isso que Jesus fez, gente. Ele não deu a vida, não é? Para ser obediente ao Pai. Jesus foi o tempo todo obediente ao Pai do céu. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele pensou em recusar. Ele foi até o fim e ele deu a vida para nos salvar. Então, esse é o ensinamento que ele trouxe hoje para os discípulos e está trazendo para nós esse ensinamento. A gente não pode deixar o desânimo, os pensamentos ruins dominar nossa cabeça não, porque senão o diabo toma conta. E é isso que ele tentou fazer com Pedro lá. Não é verdade? Então a gente tem que ter o pensamento firme em Jesus, no propósito de Jesus, porque a gente está aqui para viver como ele viveu. Não é verdade? Não é isso que ele ensinou para gente? Então ele termina esse evangelho, né, dizendo isso, que quem der a vida pelo evangelho vai salvar a sua vida, tá? E aquele que ficar, né, pensando em poupar a sua vida vai perdê-la. Olha, gente, que ensinamento maravilhoso que Jesus traz para a gente hoje com essa palavra. Ai, crianças, e assim a história acabou e o vento levou, todo o mal foi embora. Mas o bem que ficou, é para quem contou e ouviu essa história.